Mês de março, mês especial, mês das mulheres. E você vai ficar sabendo como está esse protagonismo das mulheres no agro, no campo, ali na lida do dia a dia. Fique ligado aqui com a gente que daqui a pouquinho a gente tem uma entrevista especial com a Simone. E olha só, ela produz girassol. É já já. A voz do produtor rural, o podcast do Safra News, plantando conhecimento. Olá, bem-vindos ao Safrascast. Trazemos aqui uma produção da Rádio Bandeirantes Goiânia, em parceria com a plataforma Safras News, direto aqui do Estúdio Pluri. Hoje eu vou entrevistar, nesse mês especial das mulheres, a Simone D'Ameto. Vai ser um bate-papo bem legal, viu? Ela é, olha só, engenheira agrônoma e parece mais uma multiplataforma, se vocês vão entender do que eu estou falando, né, Simone? Exatamente. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Ao nosso podcast, do Safrascast. Você planta soja, planta milho, produz conteúdo digital. Fala mais. Essa parte eu vou deixar contigo. Perfeito. Oi, Nica, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui hoje. Oi para todo mundo que está aí acompanhando. Fiquei muito feliz e lisonjeada com esse convite para mostrar um pouquinho da minha história e para contar um pouquinho sobre como é ser essa agrônoma multifacetada aí. Eu sou engenheira agrônoma, sim, de formação. Sou produtora rural, produzo soja, já produzi milho e produzo girassol, pelo qual, assim, a cultura, as pessoas me conhecem por aí nas redes sociais. E também trabalho, né, nessa parte de digital, de marketing digital. Tenho uma agência de comunicação voltada para o setor do agronegócio e comecei de maneira despretensiosa a compartilhar conteúdo sobre a minha vida, sobre como era ser uma mulher no campo, nas redes sociais. E isso acabou atraindo pessoas que gostavam de ver a minha rotina e o que me estimulou cada vez mais a continuar produzindo conteúdo e me tornar aí uma influenciadora digital. Então, por isso, assim, que eu tenho várias versões aí de Simone. Mas isso você vai contar detalhado pra gente depois, porque você não é goiana. Não sou Como goiana. Que você veio parar aqui no Cerrado Brasileiro? Vim parar no Cerrado Brasileiro. Eu sou nascida e criada no interior do estado de São Paulo. Vim de família de agricultor. Meu pai foi agricultor, meu avô também foi agricultor. Então, eu sempre tive essa sensação de amar estar no agro. Mas eu nasci na cidade, fui criada na cidade e escolhi estar no agro. E foi quando eu resolvi cursar agronomia. Me apaixonei mais ainda pelo agronegócio e depois de algum tempo já trabalhando, acabei conhecendo o meu marido, que também trabalha com agronegócio, ele é gestor em agronegócio. E foi quando a gente resolveu empreender juntos, ele aqui em Goiás, já estava aqui em Goiás, morava aqui em Goiás. E foi quando eu vim para cá e continuamos a nossa parceria não só como casal, mas como sociedade aí no campo. Foi aí unindo paixões, Unindo né? paixões. Duas paixões, vocês dois pela agricultura. Pela agricultura. Exatamente, nós dois atrás dos sonhos, né? Eu era jovem, quando eu cheguei aqui eu tinha de 25 para 26 anos. E aquele sonho, né, de empreender, de estar no campo, de utilizar a profissão de algum formato que a gente se realizasse e uniram as paixões e aqui eu fiquei. E você nasceu onde? Eu sou nascida na cidade de Tabatinga. É uma cidade muito pequenininha no interior do estado de São Paulo, mas eu só nasci lá. Passei alguns anos da infância em Ibitinga, que também é uma cidade do interior, mas vivi, assim, 20 anos em Avaré, que é a cidade, assim, que eu considero minha cidade natal, praticamente. A gente morou muitos anos lá, interior do estado de São Paulo também, mas é muito próximo da divisa com o estado do Paraná. Então, é muito frio, o tempo totalmente diferente, né? O clima totalmente diferente daqui. Então, nasci e cresci nessa região. E é uma região agrícola lá? É uma região agrícola. É uma região, assim, que bastante tempo foi forte, referência em pecuária de elite. E Avaré é conhecido como a capital nacional do cavalo.
Então, já tinha, assim, um certo relacionamento, assim, com coisas do campo. Tem algumas outras cidades da região que têm um desenvolvimento agrícola muito grande, com produção de soja, de milho, de algodão, mas o foco em Avaré era o cavalo. Cavalo. Cavalo de raça. Sim, cavalo de raça. E você me disse que a tua família veio dessa linhagem produtora, né? Sim, sim. Seu avô era produtor? Meu avô foi agricultor. Meu avô, anos 80, anos 70, no estado do Paraná, cultivava algodão, cultivava café. E por conta daquelas geadas, problemas que tiveram na agricultura, né, nessas décadas, ele migrou para o estado de São Paulo, parou com o cultivo do café e migrou para o estado de São Paulo. E meu pai cresceu, continuaram trabalhando com a agricultura no interior do estado de São Paulo. E meu pai e minha mãe, depois de casados, começaram a trabalhar com hortaliças, com agricultura em irrigação, que era abóbora, pepino, enfim. E trabalharam alguns anos com isso, com pecuária também em conjunto. Mas eu não peguei essa fase, porque logo que meus pais casaram, meus irmãos nasceram no sítio, nasceram na terra, pé no chão. Eu vim muitos anos depois, eu já vim na cidade e não tive esse contato direto, mas eu cresci ouvindo as histórias. Então, quando eu ouvia as histórias, eu falava, nossa, isso é tudo muito apaixonante, eu quero ter esse contato. E foi quando eu decidi, assim, muito jovem, cursar agronomia. Já adolescente, eu queria cursar agronomia, porque eu tinha essa paixão, assim, sabe, pela vida no campo. E a sua mãe era também agricultora? Trabalhou junto com meu pai, mas a minha mãe sempre também trabalhou com moda, com costura. Ela costura até hoje, trabalhou, sabe, em empresas de produção de roupa, enfim. Então, eu tinha essas duas vertentes. A minha mãe acreditava que eu fosse me tornar estilista. E aí, eu cheguei e falei, não, mãe, eu vou ser agrônoma. E aí? Isso. O que ela disse? Tudo bem, sempre me apoiaram. Meus pais sempre me apoiaram muito. Meus pais e meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos mais velhos do que eu. Nós temos quase 10 anos de diferença. E eu fui a única que ficou no agro. Eu fui a única que foi pro agro. Então, assim, é motivo de muito orgulho para minha família e motivo também de muito apoio, né? Resultado de muito apoio que eu tive para conseguir me estabelecer na carreira. Você fez faculdade em Avaré? Fiz em Avaré. Fiz faculdade em Avaré. Quantos habitantes tem Avaré? Eu acredito que hoje já se passaram de 100 mil habitantes. Não é uma cidade tão pequena. É uma cidade, assim, bem desenvolvida, que tinha bastante recurso, né? Então, próximo da capital. Então, era bem tranquilo, assim, de viver. Agora, na tua turma, tinham quantas meninas fazendo agronomia? 2. 2 mulheres. Nós éramos, assim, aproximadamente 35 alunos e só 2 mulheres. Só 2 mulheres. E hoje eu fico muito feliz de ver o quanto isso equilibrou, o quanto isso mudou. É algo muito recente. Eu saí da faculdade há 10 anos. E hoje a gente já consegue ver salas de agronomia 50% mulheres. Isso é motivo de muita felicidade para mim, porque quando eu cursei, não que a gente não tenha isso hoje, a gente ainda enfrenta muitos desafios, muito preconceito, né? Ser mulher é um desafio constante. E principalmente no campo. Exatamente. Mas na época era assustador. A gente se sentia muito insegura, né? Aquela coisa de, será que eu vou conseguir? Como é que eu vou entrar no mercado de trabalho? Como é que eu vou lidar com essa realidade? Então, eu fico feliz de ver essa transformação acontecendo, sabe? E eu fico feliz também de me permitir conseguir passar isso para outras mulheres que também estão começando a carreira dentro da agronomia. E o amor? O amor que te trouxe aqui para Goiás, ali para Bela Vista. Para Bela Vista de Goiás. Para Bela Vista de Goiás, a gente se conheceu e parecia que se conhecia há anos. Aquela coisa de história de outras vidas, né? E aí, eu já trabalhava no interior do estado de São Paulo, né? Nessa parte de agricultura. E ele também trabalhava aqui em Goiás. E aí, a gente namorou à distância uns 6 meses. Eu lá em São Paulo, ele aqui, ponte aérea, vinha, né, pra cá, ele ia pra lá. E aí nós chegamos a uma conclusão, olha, ou você vem ou eu vou. A gente precisa ficar junto de alguma maneira. E na época, surgiu a oportunidade da gente trabalhar junto aqui. E eu, a Ariana, aventureira, eu falei, eu vou.
E eu vou. E eu brinco com todo mundo que eu cheguei aqui com uma mala de bordo, né? Um sonho de empreender junto com ele dentro do agro. E vim pra cá, vim pra Bela Vista. Eu vim direto pra morar em Bela Vista. E a gente até tava brincando aqui, antes de conversar, antes de começar. O bate-papo que dizem que quem bebe água do Goiás não vai embora jamais, né? Eu bebi a água, comi a pamonha e eu não fui embora mesmo. Aí eu fiquei. Aí eu falei, aqui é o meu lugar. Agora é uma pamonheira de mão cheia. Exatamente. Aqui mesmo eu fiquei, não fui mais embora. E recentemente, há mais ou menos um ano, eu consegui trazer meus pais para cá também. Que maravilha. E ele trabalhava com agricultura já? Sim, já trabalhava. Ele é de uma família de agricultores? De pecuaristas. Ele vem de uma família de pecuaristas. Aí vocês estão ali na cidade de Bela Vista, que para você não mudou muito, porque você já nasceu numa cidade pequena, Sim. Se formou também em uma outra razoável e tá na região metropolitana. Exatamente. Mas você já tinha ouvido falar em Bela Vista de Goiás? Não conhecia Bela Vista ainda. Conheci quando eu o conheci também. Mas já me encantei por Goiânia, muito próximo da capital, né? Tudo aqui é muito bom. Clima, eu gostei muito, me acostumei muito fácil. Então, foi dessa forma que eu acabei chegando aqui. Maravilha. A gente vai para um breve intervalo, mas depois você vai contar pra gente girassol, né? Exatamente. Você está plantando girassol, plantando soja, né? Ajudando ali no manejo. Então, você vai contar pra gente essa experiência. No próximo bloco, a gente vai ficar sabendo como é a vida da Simone aqui plantando girassol no Cerrado Brasileiro. Já já a gente volta. Plantando conhecimento. A JBS está programada para retornar às operações de sua unidade de carne bovina em Diamantino na próxima segunda-feira, dia 20. Ao mesmo tempo, está preparando a fábrica mato-grossense da Friboi para se tornar a maior em capacidade de abates da América Latina, processando 3.600 cabeças por dia. Inicialmente, serão investidos 300 milhões no local, como parte de um investimento total de 800 milhões, projetado pela JBS para ampliar a capacidade e implementar tecnologias de ponta na fabricação de produtos de maior valor agregado. A planta de Diamantino, pertencente à maior produtora de carnes no mundo, havia sido paralisada em junho devido a um incêndio que afetou parte das instalações, as quais originalmente podiam processar 1.500 cabeças por dia. Plantando conhecimento. Voltamos aqui direto do Estúdio Pluri, esse mês especial, mês das mulheres. Nós estamos aqui batendo um papo com a Simone D'Ameto, que veio lá de São Paulo, mora aqui em Goiás, agora é uma pamonheira de mão cheia. Exatamente. E a gente vai falar sobre o plantio do girassol, né? Que já é, por si só, né? Uma coisa assim, a gente se deslumbra quando vê aquela lavoura de girassol lá que se destaca longe, né? Como que é? Como que você teve a ideia? Você já mexia com isso lá em São Paulo, né? Ou como que foi, assim? Como que... hoje vou plantar girassol. Foi assim? Quase. Foi quase assim. A história com os girassóis é muito surpreendente, porque... Nós chegamos com o intuito do cultivo de soja e tínhamos algumas áreas de abertura e por conta do clima, por conta de plantar uma soja que de repente a gente não conseguisse colher tão cedo para plantar um milho, a gente sempre ficava assim pensando, o que a gente vai plantar depois da soja? Não vai dar para plantar milho, se der, de repente, a gente até plantou uma vez, não teve tanto retorno quanto a gente esperava. E a gente sempre ficava naquele pensamento, eu quero melhorar esse solo, eu quero melhorar essa área. O que eu posso produzir que realmente melhore essa área para posteriormente a minha safra de soja ser melhor, mas que também seja rentável? E aí a gente começou a participar de dias de campo, observar novas culturas e o girassol na minha região, lá no estado de São Paulo, não é muito comum. Uma região mais fria, úmida, chove bastante, as pessoas costumam plantar mesmo milho durante a safrinha. Então, assim, eu não tinha contato nenhum, a não ser o girassol ornamental, que é lindo, maravilhoso, que a gente usa na decoração, presenteia os colegas.
E nós participamos de um dia de campo que tinha demonstração, né, de uma área de girassóis com algumas novas tecnologias. E eu sentei para assistir a apresentação e fiquei apaixonada. E quando eu ouvi sobre os resultados, eu falei para o meu marido, falei, vamos plantar girassol? Ele olhou assim para mim, olhou e falou, vamos. Aí eu falei, nossa. E aí eu fui pesquisar mais a respeito da cultura. Isso nós ainda estávamos no período da nossa safra de soja, né? Então a gente não tinha feito nenhuma programação de safra, de segunda safra, né? De safrinha. E eu comecei a pesquisar mais sobre a cultura e principalmente sobre o desenvolvimento dela no Cerrado. E o que mais me despertou curiosidade foi descobrir que, além de ser uma cultura rústica, que demanda pouca chuva, para produzir assim e realmente ter benefícios, ela é uma cultura que recicla nutrientes do solo, que tem uma raiz extremamente agressiva que melhora a condição física do solo, melhora a condição de compactação, melhora a nutrição ali. Então, assim, de todas as maneiras, era uma produção positiva para tudo aquilo que eu queria, né? Que é produção de palhada, produção de melhora de solo, aquela produção de micronutrientes e microbiológica ali naquele solo para melhorar a produtividade da safra. E eu falei para ele, eu acho que a gente precisa investir e arriscar. Assim como quando começamos com soja, não tínhamos tanta experiência, eu falei, é uma cultura nova, eu acho que nós somos jovens, empreendedores, alguém precisa plantar para conhecer. E foi quando nós fizemos a primeira safrinha de girassol. E logo nessa primeira safrinha, nós também fizemos parceria com alguns apicultores da região para levarem as caixas de abelha para serem alimentadas durante a safra de girassol. Por quê? O meu intuito era sempre produzir para melhorar minha área, produzir mais, mas com sustentabilidade. Eu queria que isso acontecesse. Era um desejo muito importante para mim. E como o girassol é uma cultura que é muito dependente de polinização, eu sabia da importância das abelhas ali naquele momento. Então, a gente conversou sobre isso e descobriu que alguns apicultores levavam as caixas de abelha para as propriedades. Por quê? Porque a safrinha do girassol acontece no momento de entre-safra do mel do cerrado, que é quando não se tem flores o suficiente no cerrado para as abelhas se alimentarem e produzir mel. E aí os produtores, eles precisam alimentar artificialmente essas abelhas. Então, o que acontece? É excelente para eles porque no pólen e ali no néctar que o girassol gera no campo, essas abelhas se alimentam. Então, elas não precisam se alimentar artificialmente. E para a gente é maravilhoso, porque a gente consegue incrementar a produtividade, porque tem muitas abelhas em movimento ali na lavoura, polinizando esse girassol para que ele produza mais sementes. Então, foi o casamento perfeito. O primeiro ano foi o apaixonante, aí a gente não parou mais. Interessante, porque realmente, quando a gente visita uma plantação de girassol, tem bastante abelha. Muitas abelhas, porque é um atrativo, né? Mas eu imaginei que elas fossem atrás da... Não, vocês colocam elas... Também. A opção de colocar foi algo que a gente enxergou como melhorar a biodiversidade, sabe? De atrair mesmo mais polinizadores para a região. Mas o fato de não ter as caixas não impede que tenham muitas abelhas. Por quê? A gente costuma compartilhar essa informação com algumas pessoas que elas não sabem. Quando a gente fala de flor de girassol, as pessoas já imaginam que a flor é todo aquele capítulo bem grandão com aquelas pétalas amarelas, né? E, na verdade, aquela parte amarela, elas não são pétalas, elas são lígulas, que a gente chama. Elas são atrativos para os polinizadores. Elas são amarelas justamente para os polinizadores irem até o girassol. Mas o girassol, ele possui muitas flores, que são aquelas que ficam no miolo dele. Tudo aquilo são flores. A gente até tem umas imagens aqui lá da sua lavoura, né? Exatamente. Que tem essa que frisa bastante. O capítulo do girassol. Exatamente. É flor, né? Flor do girassol. São muitas flores reunidas ali no miolo, que são onde são produzidas as sementes. Então, ela não é uma flor grandona de girassol. Elas são muitas flores de girassol ali no meio dele. Aquele amarelo são só atrativos para os polinizadores. Por isso que tem muitas abelhas na lavoura de girassol. Você chegou a pesquisar no estado se tinham outros municípios, outros produtores de girassol? Sim, pesquisei. Eu gosto muito de estudar
sobre a cultura, eu me atualizo sempre sobre a cultura. E hoje Goiás é um dos municípios com maior quantidade de produtores de girassol. Então, assim, tem produtores que estão há anos na atividade e que não abrem mão de produzir o girassol. Aqui no estado de Goiás e Mato Grosso também. E qual que é a melhor época para plantar o girassol Então, do ano? Qual a melhor época do ano? nós sempre cultivamos na safrinha, né? Que é pós a colheita da soja. Nós entramos Olha aqui. ali na lavoura. Esse vídeo justamente é da primeira vez que nós cultivamos o girassol. Já tem alguns anos já. E essa Esse foto com aí. os girassóis. Isso demonstra aí sua paixão, né? É pelo minha girassol. paixão. Aqui ó. o exemplo, olha, das sementes. Tá vendo cada uma dessas flores? Sim, aqui, Ó, né? Tudo isso são flores. Todas são flores. Um capítulo desses de girassol, ele pode ter 8.000 flores. Até 8.000 flores. São muitas flores. E todas essas aqui são as sementes que ele gera. E ele por si só, a semente caiu, ele sozinho, ele... Não. Germina, sim. Germina. Sim. Por si só, sim. Que maravilha. A gente está vendo aí as fotos, né? Exatamente. Ó, A polinização. Olha, tá vendo que são todas flores bem pequenininhas? Que a abelha tá ali Tem uma polinizando. abelha específica? Porque nós temos a abelha europeia, né? E a Isso. africana. Não tem abelha Não? específica. Não tem. Não tem. Inclusive, as abelhas são conhecidas como os maiores polinizadores. Mas existem outros polinizadores, outros insetos que vão acabar fazendo essa atividade ali naturalmente, né? É o ciclo da natureza. Mas não tem nenhuma abelha específica que fale, não, precisa ser essa abelha. Não tem. E aí, o girassol, vocês colhem quanto tempo? Em quanto tempo, assim, tá pronto para colher e para fazer o óleo? Tá. Como nós cultivamos na safrinha e uma variedade específica para a produção de óleo, é uma variedade junto com o marido. Momento especial. Momento especial. É um período que essa variedade em específico, ela vai de 110 a 125 dias. Mas existem diferentes variedades de girassol no mercado hoje que esse ciclo modifica. Então, assim, eu não posso falar com certeza que ele vai ser 100 dias, 110 dias, 120 dias. Porque, além da variedade mudar muito, a gente depende muito do tempo, do clima. Então, de repente, chove um pouquinho mais, ela vai estender um pouquinho o ciclo. De repente, tá uma seca, encurta um pouco o ciclo. Então, tem toda essa parte que a gente sabe que lidar com intemperismo no agro é desse jeito, né? O produtor, a gente fala que fica de olho na terra e de olho no céu, né? Exatamente. Exatamente. E aí, como faz? Depois vocês tiram... Como que é o processo do óleo? Vocês têm fábrica? Mandam para... Como que é feito isso? Não. Nesse caso, toda a nossa produção já é comercializada para a empresa que é esmagadora, que produz, né, o óleo de girassol. Então, os caminhões já saem com a semente direto para o armazém, que vão para a empresa que é esmagadora. E esse ano você plantou mais, plantou menos? Plantamos menos. Plantamos uma área menor esse ano, porque justamente por ter sido uma safra de soja tardia, nós tivemos aí um atraso na chegada das chuvas. Eu vou colher soja ainda agora para final de março, começo de abril. Então, a cultura do girassol, apesar dela ser uma cultura rústica e demandar menos chuva, a gente não costuma atravessar muito a janela dela, que a gente fala, que é ali até meados de 10, 15 de março. Então, eu evito fazer o tipo de cultivo, principalmente num ano tão difícil, tão desafiador que a gente está enfrentando, ano de El Niño, né? Imprevisibilidade climática, para evitar os prejuízos, né? E sabe o que é bacana, Simone? Que ali vocês absorvem também mão de obra da região, né? Sim. Além de vocês estarem gerando renda, vocês estão gerando emprego para aquela região. Sim. Isso é muito bacana. Eu acho que isso no agro tem que ser bastante destacado. Essa questão do agro fomentar em toda a região, movimentar aquela região. Né? São famílias inteiras, às vezes, que dependem, né, da produção agrícola. Sim. Sim, é verdade. A gente, atualmente, nós não temos colaboradores fixos, mas em toda safra, né, a gente depende de uma série de pessoas que estão terceirizadoras ali de trabalho e que contam com a gente para fazer esse trabalho em parceria.
Então, com certeza, é muito bom. O agro movimenta, sim, o mercado, o trabalho e colabora, né, de uma maneira positiva com a rentabilidade da região. E você tem buscado sempre tecnologias, né? Sim. Você falou em sustentabilidade, né? Tecnologia para desenvolver também, né? A cada dia mais tornar a produção mais rentável, né? Sim. Essas tecnologias você busca com especialistas, tem um apoio técnico, como que você faz? Eu busco muitas informações e busco, com certeza, especialistas e consultoria para conseguir adequar qual melhor tecnologia a gente consegue colocar dentro da porteira. A gente sabe que o agro é diferente, né? Em muitas áreas, em realidade de produtor para produtor é muito diferente, principalmente com relação à demanda de investimento que a gente precisa para conseguir acessar a tecnologia. Mas eu busco consultoria, busco informação, estudo para saber de que forma eu consigo corrigir todos os erros ali dentro da propriedade e trazer uma tecnologia que realmente seja eficaz para que eu produza mais de maneira rentável e sustentável também. Ótimo. No próximo bloco, nós vamos continuar aqui o nosso bate-papo com a Simone e ela vai falar sobre os desafios de empreender no agronegócio. Plantando conhecimento. A JBS está programada para retornar às operações de sua unidade de carne bovina em Diamantino na próxima segunda-feira, dia 20. Ao mesmo tempo, está preparando a fábrica mato-grossense da Friboi para se tornar a maior em capacidade de abates da América Latina, processando 3.600 cabeças por dia. Inicialmente, serão investidos 300 milhões no local, como parte de um investimento total de 800 milhões, projetado pela JBS para ampliar a capacidade e implementar tecnologias de ponta na fabricação de produtos de maior valor agregado. A planta de Diamantino, pertencente à maior produtora de carnes no mundo, havia sido paralisada em junho devido a um incêndio que afetou parte das instalações, as quais originalmente podiam processar 1.500 cabeças por dia. Plantando conhecimento. De volta aqui para o nosso terceiro e último bloco, aqui do Estúdio Pluri. Nós estamos falando com a Simone, que ela é produtora de girassol e também de soja, lá em Bela Vista de Goiás, que fica aqui na região metropolitana de Goiânia. E a Simone estava falando para a gente, inclusive, eu fiquei atenta e as pessoas aqui ficaram atentas a esse dado de 8 mil florzinhas. 8 mil flores num capítulo de girassol. É muita coisa, né? É muita florzinha, gente. Agora, quando vocês forem ver aquele girassol, vocês vão ficar imaginando, são 8 mil florzinhas ali, viu? Então, você tira uma por uma ali, né? Vai fazer falta. Exatamente. Se você prestar bem atenção, quando você pega já um capítulo desenvolvido de girassol, que ele já está com as sementes formadas e passa a mão, você vai vendo as flores saindo mesmo, que a semente está ali embaixo. Então, é uma informação bem legal, assim, que as pessoas às vezes falam, nossa, mas eu achei que era uma flor gigante de girassol. Isso mesmo, eu também imaginei. Exatamente. E Simone, você com essa sua pele branquinha lá no meio do sol do Cerrado brasileiro, aqui muito quente, né? Principalmente nessa época. E além desse desafio... né? Que tem também, né? Sim. Chapéu, óculos ali o tempo todo, né? O tempo todo se cuidando. Protetor solar. Com certeza. Ela parou aqui, gente, para lhe passar um gloss. Exatamente, a boca toda descascada do sol da colheita. E eu sofro bastante. Mas assim, costumo dizer que é a atividade que a gente escolhe, é a paixão que a gente escolhe, mas também eu não costumo deixar a saúde e a vaidade de lado, não. Eu me cuido bastante, eu gosto de me cuidar, mas sempre muito protetor solar, chapéu, hidratar bastante, que tem que tomar cuidado com esse calor. Como que quais são, assim, os principais desafios que você destaca para uma mulher
no agronegócio, empreender, né? Nesse mundo que a gente sabe que é um mundo bem masculino, né? Sim. É um mundo que por muitos anos foi conhecido majoritariamente por ser masculino. É muito tradicional ainda. Mas no começo, quando eu comecei a minha carreira no agro, eu achava que o desafio maior mesmo, era lidar com preconceito, lidar com assédio, que acontece, infelizmente, ainda muito, principalmente dentro de corporações. Mas eu procurei mudar um pouquinho a minha concepção, principalmente depois que eu virei produtora rural mesmo, que foi enxergar com autoconfiança. A gente tem um pouquinho de dificuldade de ter segurança no nosso trabalho. E nós, mulheres, batalhamos muito para conquistar nossos cargos, para conquistar nossas empresas, para conquistar conhecimento. Nós buscamos informação, nós estudamos, nós nos capacitamos. Então, por que não ser segura e compreender que dentro de um mercado que tradicionalmente foi masculino por muito tempo, eu também não posso me posicionar, eu sou tão capaz quanto os homens. É óbvio que nós temos diferenças físicas, biológicas, mas intelectuais não. Então, assim, eu acho que o desafio hoje para a mulher é essa segurança, sabe? É ter esse suporte também de outras mulheres para estarem ali e falar, olha, você é capaz sim, eu também sou, eu também fui. Quando eu comecei a trabalhar no agronegócio, eu tinha dificuldade de ter pessoas para ter referência. A gente ainda não tinha tanto esse posicionamento nas redes sociais que hoje a gente tem, que a mulher conquistou muito dentro dos últimos anos, que é uma evolução que eu vejo da conectividade, né, do acesso às redes sociais. Eu sinto que quando eu comecei a compartilhar a minha vida nas redes sociais, é como se legitimasse a minha voz, sabe? Uma vai encorajando a outra, Exatamente. né? Um processo de encorajamento. Esse processo de encorajamento faz com que a gente fale, não, eu sou uma dentro de 50 homens, mas eu sou tão capaz quanto eles. Então, assim, a gente, sim, ainda enfrenta assédio, ainda enfrenta competitividade, a gente ainda enfrenta olhar atravessado, mas se a gente tiver um pouquinho de jogo de cintura, dá para contornar a situação e se dedicar para conseguir se destacar no setor. Até mesmo no mercado, né? Quando você sai para comprar uma peça de trator, né? Exatamente. Colheitadeira, ou para comprar semente, Exatamente. adubo, né? Exatamente. Nesses mercados, comércios, né? Isso. Você já sente, né? Com certeza. Os olhares atravessados. Entrou algo diferente. Exatamente. Acho que toda mulher que trabalha no agro já passou e ainda passa por esse tipo de situação. Eu já passei por esse tipo de situação algumas vezes, hoje com menos frequência, mas já passei algumas vezes, de ir em feira agrícola, de repente estar sozinha e acompanhando as novidades, as tecnologias, e entrar em um stand determinado e o vendedor ou a atendente perguntar, você está esperando o seu marido? Inúmeras vezes já passei por isso, então é desagradável, mas eu acho que cabe também aos gestores, às equipes, prestarem atenção nisso e começarem a mudar a forma de abordagem, a de treinamento, porque nós também somos donas dos nossos negócios, né? E isso é uma coisa que não é nova. Existem mulheres à frente de propriedades há muitos anos que precisaram assumir de uma maneira repentina, de repente que são sucessoras, ou de repente que o marido acabou falecendo, ou herdou uma propriedade e precisou estar à frente dos negócios. Então, assim, não é uma novidade ser mulher do agro. A gente sabe que nós existimos há muitos anos, né? Só que agora a gente incomoda um pouquinho mais porque a gente conquistou um posicionamento e principalmente por conta das mídias, a gente tá em alta em todos os lugares. Então, eu acho que é aproveitar essa oportunidade para se destacar também. E quando você fala de mulheres, né, que estão à frente dos negócios, eu trabalhei em Brasília e lá andando ali pelo campo, né, fazendo reportagens, e lá eu via muitas mulheres, né, que eram chefes das fazendas. Sim. Né? Eram chefes, tocavam ali a propriedade, né? O marido dava o suporte. Exatamente. Né? Encontrei algumas mulheres assim e
E elas não tinham essa questão da internet, mas elas entenderam muito bem o seu posicionamento. Sim. Né? Sim. Até mesmo nesse comércio de vendas também, as mulheres estão entrando. Né? Então, fica a dica aí, viu, empresário? Treinar a equipe para atender melhor nós mulheres. Exatamente, né? Exatamente. E como produtora rural, sempre foi um comprometimento comigo mesma que eu fiz. Eu quero mulheres dentro da porteira. Então, assim, tenho consultoras que me atendem, tenho engenheiras agrônomas que me atendem, tenho profissionais específicas de determinadas áreas que eu preciso de consultoria, que são mulheres e me atendem e são muito bem-vindas dentro da propriedade. É uma coisa que eu levantei esse questionamento comigo mesma, de que eu não queria ser como eu fui tratada há muitos anos atrás, quando eu tentei uma oportunidade de trabalho fora, ou como muitas vezes eu fui tratada entrando numa propriedade e tendo esse olhar atravessado de, é mulher. Não, eu não quero isso. Eu quero ter mulheres ao meu lado. Então, eu acho que esse posicionamento reforça, sabe? Para que as outras também se sintam à vontade de mostrar a competência delas. E Simone, você está à vontade. Agora você está à vontade, né? Exatamente, exatamente. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa bem à vontade. Tem até registrado tudo. Virou influencer do campo? Virei influencer do campo. Quem diria? Eu morria de vergonha. Aí eu falei, gente, não é possível. Mas aí eu fui aceitando também, fui deixando as coisas acontecerem. E hoje você registra tudo? Gosto de registrar. Eu gosto de registrar. Tenho vídeo, tenho histórico. Faço assim, como se fosse um diário ali, né? No meu próprio celular e vejo o que faz sentido compartilhar, o que não faz. Mas eu gosto bastante de registrar e compartilhar. É o seu dia a dia. Tem essa interação? As mulheres entram em contato com você? Como te surpreendeu isso? Me surpreendeu muito. É? Muito. Elas entram em contato, sim. Inclusive, fiz amigas maravilhosas, né? Nas redes sociais, trabalhando nessa parte de influência no agronegócio. E... Você está vendo umas fotos, né? A gente vai ver umas fotos aqui, né? Isso aí já é o seu lado... É o meu lado mais, né? Blogueira. A gente tinha vergonha, né, de falar blogueira. Hoje eu brinco que foi um passo muito importante na minha carreira, pessoalmente e profissionalmente, porque eu me encontrei na comunicação. Eu descobri que eu era uma pessoa que eu gostava muito de me comunicar. E quando a gente começa a ter esse feedback, principalmente de outras mulheres, de que, olha, me inspirei em você. Olha, me senti à vontade de fazer esse vídeo e mostrar o meu também. Poxa, que legal. Isso me fez, assim, encontrar um propósito em mim que eu buscava. Por quê? Eu sempre quis ser referência em produzir bem, mostrar que é possível produzir bem, mostrar que é possível ser sustentável e mostrar que é possível o agronegócio ser todo esse universo maravilhoso que a gente compartilha e trazer a realidade dele para fora da porteira. Esse sempre foi um dos meus desejos. E quando eu comecei a perceber que eu podia influenciar pessoas a fazerem o mesmo, a comunicar o agro do jeitinho que é, ali do seu jeito, mostrando o que é, aí eu falei, olha, eu acho que eu encontrei assim o meu propósito, a minha missão. Então, foi muito importante para mim. E aí você trouxe agora os seus pais... Exatamente. Estão aqui em Goiás, Sim. Morando aqui em Goiás. Não precisei forçar muito também, não, viu? Eles já gostavam bastante, vinham pra cá com frequência. E eles brincavam que eles reclamavam demais do frio. Fazia muito frio lá em Avaré. E aí meus pais vinham pra cá, não usavam blusa, aquela coisa toda. Eles falavam, ai, que delícia esse clima goiano. E aí, foi pouquíssimo tempo para eu falar, por que vocês não vêm para cá ficar mais pertinho de mim? Mas não precisei nem falar 2 vezes. E foi muito bom também, sabe? Estar com eles aqui perto de mim. Os anos vão passando, a gente passou por uma pandemia que foi difícil. Eu não conseguia ir para lá com tanta frequência para visitá-los. E ter eles pertinho de casa é muito bom. Que bom. E eles estão esperando o neto?
Vai vir esse neto? Esse neto vem, mas tá com calma ainda. Eu sou muito tranquila, eu acho que a gente vive uma realidade muito doida no agronegócio ainda hoje em dia, empreendendo, né? Eu também empreendo com a empresa, saio, viajo, gosto muito dessa rotina e eu acho que a fase de ter filho precisa ser muito bem programada, porque eu quero conseguir aproveitar, sabe, assim, não ser aquela coisa fora do controle ali, que eu não consiga, de repente, demandar a atenção que eu preciso, ou que eu precise abrir mão, né, da carreira por conta disso. Então, eu estou estudando todas as possibilidades, mas eles esperam, sim. Bacana dessa questão de você ter gerações no campo, né? O Sul faz muito isso, né? Sim. As famílias do Sul, os jovens, né? As mulheres, elas vivem no campo, Sim. preferem o campo e ali seguem a produção, né? A carreira, né? Do pai agricultor, né? Exatamente. Se transformam agricultoras. Exatamente. E seu pai está trabalhando também, né? Isso. Agora ele já está um pouco mais aposentado, né? Mas ele tem vontade, sim, de retomar as atividades com a agricultura aqui em Goiás também. Por enquanto, a gente está só descansando já, né? Meus pais já são um pouquinho mais velhos, já estão mais tranquilos agora. Mas acompanham, andam comigo, participam junto, vai no plantio, vai na colheita. Deve ser uma satisfação ver a filha, né, seguindo o que ele fez, né? Exatamente. Durante muito tempo. Exatamente. Eles ficam muito satisfeitos, muito orgulhosos. E eu fico mais ainda por isso, né? A gente tem, assim, um prazer enorme em ver quem cuidou da gente com tanto carinho feliz. Né? Eu acho que essa é a nossa missão aqui, né? E seu esposo? Um dia imaginou trazer lá de São Paulo? Não, ele brinca, ele tira sarro de mim, ele fala, olha, a pescada foi longa, hein? Essa pescada foi longe. 1.000 quilômetros de distância? Não imaginava, nós dois não imaginávamos. Foi muito assim, eu acredito muito em energia, acredito muito em reencontros. Talvez a gente já se conhecesse e era para se encontrar de novo. A Simone é uma agricultora realizada. Ou tem muita coisa para realizar ainda? Eu acho que todos nós, né? Todos nós ainda temos coisas a realizar. Eu acho que... Eu não sou uma pessoa estagnada, não. Eu sou uma pessoa que... Eu estou em constante movimento. Eu gosto de me atualizar, gosto de acompanhar tudo que está acontecendo. Então, eu sou uma agricultora realizada com o que eu fiz até agora. Mas eu quero melhorar. Então, eu estou o tempo inteiro buscando de que maneira eu vou produzir de uma forma melhor, de que maneira eu vou otimizar, né, essa produtividade de uma área menor, de repente, enfim. Trazer inovação, trazer conhecimento, trazer uma cultura diferente. Então, eu acho que é isso que nos move, né? Tá o tempo inteiro, assim, nesse movimento de compreender que não dá para ser sempre o mesmo dentro da agricultura. E interessante que a gente tem um dado aí, né? Que o Brasil precisa produzir 40% a mais para poder alimentar o mundo. Né? Então, os produtores aí, a cada dia, tem grandes desafios pela frente. Grandes desafios. Nós sabemos que a população mundial multiplica ano a ano e que cada vez mais os desafios têm sido muito grandes para conseguir conduzir uma safra, para conseguir fazer com que essa safra seja produtiva e chegue até a mesa das pessoas, né? Dos grandes centros e de todo mundo que consome, né? A população mundial. Então, é um desafio pensar que a gente precisa ser capaz de fazer isso, mesmo atravessando todas as dificuldades que a gente enfrenta. Mas, ao mesmo tempo, a gente é movido pelo amor ao campo, né? Então, eu penso, como é que vai ser se algum dia a gente parar? A gente não pode parar. Verdade. Então. E aí você tem que também convidar mais mulheres, né? Assim, ponderar, a vir para o campo. Exatamente. Perder a timidez. Exatamente. Mulheres, venham até o campo, se especializem, trabalhem, dediquem-se a carreira que vocês gostam de estar, mas principalmente aquelas que têm vontade de conhecer um pouco do agronegócio, de estar inserida no meio do agronegócio. Eu acredito muito que, durante muito tempo, por conta de não acreditar
que era o lugar da mulher estar no campo, algumas deixaram esses sonhos de lado. Então, eu defendo muito que todas as mulheres, elas merecem se sentir realizadas, se sentirem felizes no ambiente de trabalho delas, quem quer que elas sejam, onde quer que elas estejam, mas principalmente aquelas que, de repente, deixaram esse sonho de lado. Aproveitem, esse é o momento. Nós temos pessoas maravilhosas para se inspirar. Que bom. Essa mensagem é muito bacana, tá? Nesse mês, principalmente, né? Esse mês especial aí das mulheres, né? Eu acredito que você é uma inspiração, né, para outras mulheres, né? Através dos conteúdos, através do seu posicionamento como agricultora. Né? Isso é muito bom. Goiás precisa de mulheres assim, ousadas. Sim, sim. Você está de parabéns. Obrigada, Nica. Daqui a pouquinho vai receber um título de cidadã goianiense. Ficarei extremamente lisonjeada e feliz. Com certeza esse título vai vir. Olha, eu fico muito lisonjeada e feliz, porque hoje eu me considero cidadã goiana. Eu posso falar assim que estou aqui há 7 anos. Eu escolhi Goiás, foi o estado que me acolheu, né? Como mulher, como profissional. Né? Eu cresci muito pessoalmente, profissionalmente aqui. E para onde eu vou, eu levo Goiás. Eu falo, olha, gente, tal lugar é bom, mas você já conheceu Goiás? Então, me sentiria muito feliz e lisonjeada. Você já viu o céu de Goiás? Exatamente, exatamente. Eu falo isso. Os meus pais, eles até brincam. Eles foram recentemente a São Paulo e busquei eles na quinta-feira que eles chegaram. E aí, como é que foi a viagem? Foi boa. Aí eu falei assim, mas boa mesmo? Ah, São Paulo tá feia, né? Não tá tão bom. Então, essa parte vocês cortam, porque senão o pessoal de São Paulo vai me matar. Eles falam, mas Goiás é melhor, né? É tudo bonito aqui, arrumadinho. Você vai comer a comida melhor. Aí eu falei, gente... O que eu fiz com os meus pais? Exatamente. Aí as pessoas falam assim pra eles, o senhor conhece o shopping de Brasília? Meu pai já veio e fala assim, Flamboyant é melhor. Eu morro de rir. Coisa boa. É muito coisa bom. boa ouvir isso. Muito bom. Deixa o teu Instagram para as pessoas te seguirem, acompanharem o teu dia a dia como agricultora, né? E, né, vem, né, te prestigiar como produtora, como mulher no agronegócio. Qual que é? O meu Instagram é o meu nome abreviado. É Dameto, que é meu sobrenome. Tá facinho de encontrar. É só clicar lá, Simone Dameto. Se colocar como Simone Dameto também na busca, eu acredito que já seja o primeiro que aparece ali, mas é SI Dameto. E lá o que eles vão encontrar? O teu dia a dia? Vai encontrar de tudo. Eu posto meu dia a dia, eu posto Goiânia, eu compartilho as coisas que eu gosto, compartilho os produtos, eu compartilho o manejo, principalmente os trabalhos, as ações, as viagens. Então, acho que tem que ir lá acompanhar. Posta aí, gente. Posta aí, não. Anota aí, inclusive, para você ficar sabendo, né, de quando que é a lavoura de girassol, para você ir lá tirar foto. Exatamente. Porque é uma coisa linda. Vocês viram as fotos dela aqui? Nossa, que cenário, lindo, Simone. É lindo. Eu sou suspeita. Eu sou uma apaixonada pela cultura, mas principalmente pela energia que ela emana. A gente sabe que o girassol está associado, né, à felicidade, a boas energias, a boas vibrações. Algumas pessoas não acreditam muito nisso, mas depois de cultivar eu acredito, porque quando a gente entra na lavoura de girassol, aquele reflexo amarelo, assim, você fala, nossa, isso é maravilhoso. Então, eu que cultivo, fico apaixonada. Imagino quem não tem, né, com frequência, acesso de conseguir ver, né, uma lavoura de girassol. É maravilhoso. E onde fica a sua lavoura? Em Bela Vista de Goiás. Bela Vista. GO 020. GO 020. Isso. Fiquem atentos à janela para tirar fotos, porque Exatamente. tem janela. É bem curtinha. Que período? Normalmente, a meados de maio, por aí...
tem Girassóis Floridos. Maravilha! Foi um prazer te entrevistar. Prazer é todo saber meu. Um pouco da sua história, deve ser uma história bem mais ampla, né? Saber desse teu amor pelo campo. Sim. Né? E foi maravilhoso. Esse mês é um mês realmente especial. A Simone nos prestigia com a sua presença aqui. Muito obrigada. Obrigada, Nica. Obrigada, Safra News. Principalmente pela oportunidade de estar aqui falando sobre a mulher no agro nesse mês que é tão importante para todas nós, né? De conscientização, de lembrar que essa data é uma data, né, importante, mas que ela deve ser relembrada e reforçada todos os dias, o ano inteiro. Obrigada. E, gente, vocês podem acompanhar, conferir esse podcast do Safrascast na nossa plataforma Safras News. Também tem o nosso Instagram e no nosso canal do YouTube. Esse episódio vai estar lá inteirinho para você conferir. Marca a gente, compartilha. Amigos da Simone, faça essa honra de compartilhar com todos. Com certeza eu vou compartilhar. Tá bom? Foi um prazer. Lembrando que a gente traz uma produção da Rádio Bandeirantes Goiânia, em parceria com a plataforma Safras News. Nós estamos em todas as plataformas, Instagram, no YouTube, nós temos o nosso site. Fique muito bem informado com as notícias do campo com a gente. Encerrando aqui mais um Safrascast direto do Estúdio Pluri. Até o próximo, viu, gente? Obrigada, Simone. Obrigada a você, Nica. A voz do produtor rural, o podcast do Safra News, plantando conhecimento.